revestido de incorruptibilidade. Então, aquela palavra de Isaías, citada por Paulo em Coríntios 15, será cumprida, podemos dizer, ouvida, nesse sentido. Qual palavra? Tragada, engolida, sugada. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Oh, meus amados irmãos. Olha o que Jesus Cristo fez, querido, por nós. Ele deu a vida porque só ele podia suportar todos os nossos pecados. E quando ele teve que suportar todos os nossos pecados, nem o pai dele queria olhá-lo. Por isso que ele chora lágrimas. Por isso que ele transpira sangue, suor com gotas de sangue. Porque ele perdeu contato com o pai dele. Olha como ele ama o pai. E pior, e como o pai ama a nós, porque deixou o filho passar por aquilo. E a gente fica fazendo umas coisas tão absurdas com os nossos filhos. Uma falta de conhecimento, de revelação. Ainda nos achamos. É muito triste. Muito triste. Por isso que eu falo que eu choro, porque é duro ter revelação e querer que o outro tenha. E o outro ainda te ataca, te agride, te xinga, te quer mal. E você sabe que ele está sendo usado pelo inimigo. Sabe que é difícil você ver o cônjuge, você vê filho, você vê os amigos sendo usados pelo inimigo para te arrebentar? Ou isso não aconteceu com o Cristo? Não arrebentaram ele? Ele não estava vendo que as pessoas estavam sendo guiadas pelo inimigo dele? Por que ele se permitiu? Por que ele não se defendeu? Para nos salvar. E nós nem conhecemos a vida dele, muito menos nos sensibilizamos pela vida dele, muito menos ouvimos o título dessa conferência, que é aquele que ouve. Cristo ouviu. E nós estamos ouvindo? Ou estamos ouvindo o inimigo? Para aqueles que creem no Senhor Jesus, a morte, o rei dos terrores, que apavora todos os seres humanos. A morte que apavora todos os seres humanos. Quando Cristo morreu, como ele não podia ter morrido, aí ele foi no inferno, tirou a chave do inferno e derrotou Satanás. Satanás está derrotado. Esse mundo, não fala assim, que esse mundo jaz no maligno. Esse mundo está morto espiritualmente. Isso não quer dizer que as pessoas não possam nascer de novo. Mas esse mundo está morto. É espiritualmente, né? Você só sair na rua ou pegar as redes sociais, está cheio de gente lá. É morte espiritual, senhores. O ser humano que parte, então, de Adão e Eva tem o seu espírito mortificado. Porque esse mortificado significa ter cortado com Deus. E é só chegar e Cristo e abrir os céus.
receber Espírito Santo. Pronto. Agora nós somos filhos de Deus. Aquele que ouve. Aquele que ouve. Vamos mais um pouquinho. E decreta a eles uma falência invencível. A morte, o rei. Aqui temos uma falha da gravação que não é minha. Vamos... Essa tá no vídeo original, essa falha. Bom, amanhã eu vou dar continuidade. Agora o problema é do vídeo original e da internet. Eu tentei. Aí. Por que nós sabemos disso? Ó, e está. Não apenas lucro no sentido de que as fadigas passaram, mas lucro significa especificamente um avanço positivo com relação a um estado anterior. E é isso que o passar pela morte significa para aqueles que creem no Senhor. Mas, meus amados irmãos, quando nós estudamos, e vamos fazer isso agora, a primeira ressurreição, operada pelo Senhor no seu ministério terreno, Lucas capítulo 7, para lá que nós vamos. Nós vamos ver o que há de precioso ali, nós vamos ver o que há de precioso ali, para que o Espírito Santo possa manter vivo nos nossos corações essas verdades. Quando Paulo conclui o texto que lemos aos Tessalonicenses, falando algo desse assunto, já que ele também aborda em outros textos, você se lembra o último verso que lemos? 1 Tessalonicenses 4, 18. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Como nós precisamos delas, não é? Graças, Senhor. A Assembleia de Tessalônica estava enfrentando dificuldade ali. Porque eles estavam entendendo, de alguma maneira, que aqueles que não puderam aguardar em vida até que o Senhor Jesus viesse, que eles teriam perdido algo de alguma forma, no que concerne a esse Senhores, o nosso tempo acabou. Eu queria só dar um desfecho aqui. Amanhã eu vou continuar aqui onde nós paramos, tá? Mas ele vai voltar uma coisa que eu falei no começo, que é, eu tinha dado até o exemplo de que meu pai e minha mãe já morreram e, e que se fosse hoje, eu só queria saber uma coisa. Não estaria tanto importando com a morte, mas já estou importando muito com pessoas até bem mais jovens do que eu, porque eu imagino assim, se enquanto eu estiver aqui, se eu não salvar essa pessoa, ela vai ter uma morte eterna, ou melhor, uma vida eterna, porque a alma dela não morre, e ela vai ter uma vida eterna no inferno. A morte física para o cristão verdadeiro não preocupa, porque se ele tem certeza que vai ter uma vida eterna, porque ele está preocupado com uma fagulha. Imagina uma coisa infinita, eterna. Está preocupado com uma fagulha? Então você não tem ideia do que é a vida eterna. Está preocupado com a fagulha? Com um pedacinho na eternidade? É que você não tem fé. Se você não tem fé, é porque você não tem Cristo. Se não tem Cristo, você não é encabeçado por Cristo e você não ouve o Espírito Santo.
Aí tudo é eu acho, eu isso, eu aquilo. E o inimigo invade, porque você não tem a proteção do Espírito Santo. É só com o Espírito Santo que a gente é protegido do inimigo. E mesmo assim, todo dia o inimigo me pega. Todo dia o inimigo me pega. Eu costumo dizer que eu dou murro e ponta de faca. Mas amanhã nós continuamos. Tá bom? Uma boa noite e uma boa sexta-feira. Amanhã, às 6 horas da manhã, se Deus quiser, nós estamos com a nossa mini treinamento, uma live, que depois se transforma em 3 vídeos. Uma parte temática, nós estamos falando de projetos de fundação e obras de fundação, de edificações. Depois a questão de gestão, que está baseado em que a gente consegue ter de revelação a partir da palavra de Deus. E depois um trechinho de um vídeo para coisa mais importante, que é treinar a vida espiritual. Vem conosco, vem trabalhar conosco. Estou esperando vocês. Temos trabalho, sim. Trabalho para a glória de Deus. Não existe trabalho mais importante que esse. Vem conosco. Tchau, tchau.